A paz do Senhor a todos. Como vocês podem ver, estamos à beira do mar. Olha o sol nascendo, coisa mais linda. Já são 7 horas e 24 minutos. De um belíssimo dia aqui no litoral paranaense. Certo? Meu nome é Nilson Tavares e eu estou aqui para trazer alguns dados interessantes acerca da lição de número 3 do primeiro trimestre de 2013, lições bíblicas da CPAD, intitulada Elias e Eliseu, Ministério de Poder para toda a Igreja. Sabemos pela palavra do Senhor que Elias orou a Deus para que não chovesse e durante um período de 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, como diz o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 17, e também o versículo 18 diz que ele orou outra vez e para que chovesse, choveu. Porém, irmãos, eu tenho alguns dados interessantes para vocês. Quais são eles? Primeiramente, a ação de Deus na natureza. Nós aprendemos que ao longo do relato bíblico, da história bíblica, durante os séculos em que a Bíblia narra, os 16 séculos da história bíblica, nós temos várias ações de Deus diretas na natureza, né? Aqui do nosso planeta. A primeira grande ação de Deus na natureza foi a própria criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas esse Deus não é um Deus distante, já visto, é um Deus que esteve entre nós, o Verbo encarnado. João, em seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E não diz que o Verbo era um Deus com D minúsculo, assim como a tradução Novo Mundo, mas um Deus todo-poderoso, um Deus que recebeu todo o poder nos céus e na terra, a saber, Jesus Cristo. Os 3 primeiros versículos da Bíblia já trazem a Trindade divina. Ela está lá, Deus, está no primeiro versículo. No princípio criou Deus. O segundo versículo fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. É o Espírito Santo. E o versículo de número 3 de Bereshit, ou seja, de Gênesis, o primeiro livro da tríplice divisão da Bíblia hebraica, diz, versículo 3, e disse Deus, haja luz. Esse verbo haja, né, do verbo haver, é um presente do subjuntivo, e diz que esse verbo, na língua portuguesa, ele tem vários significados, mas nesse texto é de existir, que exista a luz. Então sabemos que o versículo de número 3 do Evangelho de João também que fala que nada do que foi feito se fez, e por ele se fez todas as coisas. Então eu vejo pelo texto bíblico que Jesus já está ali se manifestando na palavra haja. Mas também vemos não somente a ação de Deus sobre a natureza, mas também vemos a ação de Satanás na natureza. As ações de Deus na natureza, quais foram elas? A criação. Segundo, a ação de Deus diretamente, mandando fogo do juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Também vemos o relato sobre o dilúvio, né? O dilúvio é uma grande ação de Deus direta na natureza. Outra ação de Deus ligada à natureza foi as pragas lá na terra do Egito. Deus chamou Moisés para que Moisés tirasse o povo, porém ele falou que endureceria o coração de Faraó para que eles mostrassem que somente Deus é Deus e para que também o povo saísse com o seu pagamento de lá. Então a primeira praga, que foi a praga das águas se tornarem sangue, Deus agiu sobre a natureza. Também o versículo diz, se não me falha a memória, versículo 7 de Êxodo, fala que os magos fizeram o mesmo. Na segunda praga, que foi a praga das rãs, também Deus interferiu na natureza e os magos também
Os magos do Egito fizeram o mesmo. Também vemos Satanás agindo, Deus agindo na natureza, mas Satanás também fazendo sua ação sobre a natureza. Então nós aprendemos que tanto Deus quanto o próprio Satanás têm poder para mexer na natureza. Porém vemos que Satanás, melhor dizendo, ele só pode agir mediante a permissão de Deus. E eu falo isso baseado no texto bíblico, no relato do livro de Jó, onde nós vemos que Satanás incitou ladrões para roubarem os bois de Jó. Também vemos as ovelhas de Jó sendo mortas, mediante fogo caindo do céu. Também vemos outro relato bíblico fala que Satanás criou uma grande tempestade para matar os filhos de Jó. Então nós vemos ao longo da história bíblica tanto Deus quanto Satanás agindo na natureza. Esta ação da lição de número 3 sobre a seca em Israel, nós vemos que muitos pregadores, muitos ensinadores, por falta de ler cuidadosamente as Escrituras, falam que Deus apenas assinou embaixo a palavra do profeta. Porém, se você abrir comigo sua Bíblia, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, e o versículo 36, aonde Elias tinha acabado de restaurar o altar e começou a fazer a sua oração, no final do versículo 36, você vai ver o segredo da seca em Israel. Você vai ver assim, Elias orando ao Deus de Abraão, Isaac, de Israel, agradecendo e pedindo que Deus se manifestasse, porque ele fez todas estas coisas mediante a palavra do Senhor. Então nós aprendemos aqui no final do versículo 36, que Elias, não foi Elias que falou e Deus assinou embaixo, e sim que Deus falou e Elias só foi o seu profeta, o seu arauto, o seu atalaia. Então, irmãos, eu quero que os irmãos sejam muito bem felizes em sua explanação, em sua aula, em sua ministração, como diz a palavra do Senhor, que aquele que ensina, que haja dedicação, que haja zelo no ensino, que haja cuidado, que haja esmero, e que o irmão seja muito feliz, a irmã seja muito feliz nessa terceira lição do primeiro trimestre de 2013 de lições bíblicas. E mediante essa oração, nós estaremos encerrando o nosso comentário. Senhor Deus de Israel, que o Senhor venha abençoar a todo irmão, a toda irmã que vai lecionar neste domingo. Que o Senhor possa enchê-lo de sabedoria, de graça e conhecimento para trazer a sua palavra aos corações dos alunos e que eles possam aprender cada vez mais a tua palavra. Assim como a tua palavra fala, Pai, para nós estarmos preparados para responder com mansidão e temor à razão da fé que há em nós, assim também nós possamos ser cheios de graça e sabedoria para ganharmos as almas, para instruirmos o teu povo, para nós discipularmos a tua igreja e que possamos juntos, Pai, ter o maior conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Até a próxima, querendo Deus.